Beleza, galera? Bom, pessoal, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu postei um caso clínico para vocês ontem sobre um paciente com icterícia, né? E todo mundo prepara o almoço aí. Eu vou fazer o seguinte: eu vou desativar os comentários só enquanto eu tô contando, falando um pouco sobre o caso para vocês, porque aí vocês têm acesso aos exames que estão aí, porque se ficar subindo a galera, não vão ver as bioquímicas que estão aqui. Então eu quero discutir esse caso com vocês, que foi um caso bastante interessante. Depois que eu explicar toda a anamnese do caso, tudo, contar o histórico, anamnese, tudo, exame físico, aí a gente tira dessa tela e aí eu apareço na tela cheia. Pessoal, qual que foi esse caso? Que foi um caso muito interessante, um caso muito bom que eu atendi, que deu muita discussão, achei muito legal. Várias pessoas comentando no chat lá, na caixinha que eu deixei. O que aconteceu, pessoal? Foi um paciente, um felino, então até peguei tudo anotado aqui no sistema para não ter risco de esquecer nada. Um felino, olha só, de 3 anos, tá bom? Morava em casa, em uma casa, com outro gato, ambos negativos para FIV-FeLV. Como são clientes meus, eu sei que foi feito o teste direitinho, tudo, eles são negativos no ELISA, no SNAP, e eles são negativos no PCR. Então eles não têm FIV-FeLV, eles não tem nada, tenho certeza que eles não têm FeLV nem regressivo, beleza? Então retrovirose a gente já descarta para esse pessoal. Ele mora em casa com outros gatos. Pessoal, a casa desse tutor é toda telada, não tem como eles nem os gatos saírem, muito menos outros gatos entrarem. Perfeito, isolamento total essa casa. Então, esse paciente chegou na clínica com prostração, histórico de prostração, vômito, e aos 2 dias não queria comer. Foi só o que o tutor relatou, que estava quietinho, estava com febre, estava quietinho, não estava querendo comer e trouxe porque vomitou em casa. Quando eu fui fazer o exame físico desse paciente, ele estava com taquicardia, taquipneia, certo? Mas não estava respirando de boca aberta, tá? Taquicardia e taquipneia, tá bom? Aqui, pessoal, pode ser várias coisas. Pode ser dor, pode ser porque esse animal está com febre, pode ser porque ele está ansioso por causa do transporte. Então, assim, no primeiro exame físico, você pegar um paciente assim, pode ser muitas coisas. É uma coisa que você tem que, com certeza, ficar em alerta. Mas só você ver um gato respirando rápido, assim, não é preocupante. Lógico que a gente vai ter que auscultar esse paciente. A febre desse paciente estava com uma febre de 40 graus, então era um paciente que estava com uma febre bastante elevada. Então a gente já tem uma noção que tem grande chance dessa taquicardia, essa taquipneia serem por causa disso, tá bom? Quando eu abri a boca desse paciente, estava extremamente ictérico e o tutor não havia percebido. Tá? Ele estava bastante ictérico, estava começando a ficar ictérico na parte interna da orelha e no abdômen, tá bom? Só que é um gato preto, peludo, então no abdômen a gente só viu na hora que fez o ultrassom, tá? Mas assim, quando você olhava na parte interna da orelha, esse paciente já estava ficando ictérico. Então, esse foi o histórico. Um paciente que estava vomitando, sem querer comer nos últimos 2 dias, mora em casa, FeLV negativo, não sai, não tem contato com outros gatos, chegou para a clínica prostrado, com febre, ictérico, tá bom? Qual que foi o grande tchan? Eu coloquei esses exames, né, para vocês aqui, que são, até o hemograma ficou bem ruim, né, a imagem, mas o que eu posso apresentar para vocês é que é o seguinte: no leucograma a gente não tem alteração, tá bom? A gente tem uma leve anemia, 20 de hematócrito e 6,5 de hemoglobina. Na referência desse laboratório seria 24 de hematócrito, o mínimo, e 9 a hemoglobina. Então ele estava com uma anemia leve, sem alterações no leucograma. Por contrapartida, quando a gente pega o bioquímico desse paciente, a gente vê que a creatinina está normal, fosfatase alcalina desse paciente está bastante elevada, a gama GT está bastante elevado, tá bom? E a nossa ALT ou TGP está normal. A partir disso, eu perguntei para a galera o seguinte, deixa eu sair aqui. Opa, beleza.
Bom, a partir disso, eu perguntei para a galera o seguinte: o que só por esses exames que a gente tinha, dava para a gente ter alguma noção do que esse paciente tinha ou precisava de mais exames, tá bom? E aí, se precisasse de mais exames, o que o pessoal achava que precisava pedir, né? Então, foca aqui comigo. Isso aqui é uma live assim, rapidinha, mas às vezes quem pegar aí no meio do caminho não vai conseguir acompanhar, mas vai ficar gravado, então não tem problema não. Pessoal, primeira coisa, eu li tudo que vocês comentaram, tudo. E aí eu fiz uma lista aqui das coisas mais importantes. A primeira coisa, pessoal, que assim, o que é importante eu falar para vocês, que eu esqueci de colocar no post lá, que a auscultação desse paciente não teve alteração, porque muita gente, pelo paciente estar com taquipneia, pediria um raio-x de tórax. Estaria correto se tivesse alteração de som, mas não tinha alteração de som nenhuma, nem abafamento de som, nem som timpânico, nem em cardíaco, nem respiratório. Então assim, não precisaria de raio-x, mas quem colocou raio-x foi porque eu esqueci de falar que a auscultação desse paciente estava normal, né? Então olha só, só com isso, pessoal, só com aqueles exames que você tem, um paciente que chega ictérico, com anemia leve, fosfatase alcalina aumentada e gama GT aumentado com TGP normal, a gente tem algumas opções. O que a gente pode ter um paciente que deixa ele ictérico? Tá, um gato que deixa ictérico, anemia hemorrídica autoimune, é pré-hepático, alguma coisa a nível hepatobiliar, né, alguma coisa hepática, ou pode ser alguma coisa pós-hepática, obstrução de ducto biliar, certo? Nesse nosso paciente, a dúvida que mais ocorreu, que o pessoal mais comentou é sobre o micoplasma, né? Galera perguntando para mim, esse paciente tem histórico de pulga? Então essa é a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, sobre o histórico de pulga em paciente felino. Pessoal, 99% das vezes que você perguntar para o proprietário se ele tem pulga, o proprietário vai falar que ele não tem. Mas qual que é o grande problema de pulga e gato? Gato, deixa eu só fazer um negócio. Gato tem um grande problema que eles se lambem bastante. Quando esses gatos se lambem, eles ingerem grande quantidade das pulgas. Então você só vê, pessoal, pulga andando em gato. Vou fazer um negócio aqui, ver se melhora. Então, a gente só vê pulga em gato em duas situações. Primeira situação, o gato está infestado de pulga, assim, absurdamente infestado, ou se ele está doente, porque a gente sabe que a primeira coisa que acontece com o felino quando ele começa a se adoecer é parar de se lamber, ele para a auto-higiene dele. Então você vai ver pulga em gato nessas duas situações. Então não espera situações como você pega um paciente que está aqui e você vai encontrar a pulga neles, porque eles ingerem a maior parte das pulgas que estão andando neles quando eles fazem a higiene, certo? Quando eles estão se lambendo. Então você vai ver pulga em gato só nessas duas situações. Então perguntar para o proprietário, é lógico que a gente tem que perguntar, mas a maior parte deles já vai falar para vocês. Pode acostumar que não tem pulga, mas a gente tem esse problema. A grande questão é, você está fazendo o controle de pulga? Porque se é um gato, principalmente se é um gato que tem acesso à rua, que não faz o controle de pulga, você pode ter certeza que esse animal tem pulga. Ele pode não ter pulga suficiente a ponto de você visualizar essas pulgas, mas você pode ter certeza que a gente tem pulga. Pessoal, quer ver um exemplo simples disso? Animais que tem, pergunta para o dermatologista, a primeira coisa que eles perguntam, que eles passam, a maior parte das vezes em lesões de pele, é o advocate ou alguma coisa para a pulga, mesmo que não achem se esse animal não está com antipulga em dia, porque dermatite alérgica à pulga é uma coisa que acontece com muita constância, a prevalência é muito grande em gato, certo? E os tutores não sabem. O fato de não estar fazendo o controle periódico de pulgas desse paciente faz com que ele pense assim, não estou vendo pulga, então não tem. E na verdade não é bem assim, tá bom? E isso é muito interessante porque a maior parte das pessoas, quando viu esse caso que estava com uma anemia leve, certo? E o animal estava ictérico, já pensou em micoplasma. Não estou falando que você não tenha que pensar em micoplasma, você tem sim. Contudo, o micoplasma causa mesmo anemia hemorrídica autoimune?
no paciente? Causa, na verdade, induz, né, uma anemia hemolítica no paciente. Só que esse paciente está só com 20 de hematócrito, tá? Uma anemia leve. Não quer dizer que não possa ter. Só que não causa nada lá no fígado. Então, por exemplo, um animal que tem micoplasma, com certeza vai ficar anêmico, vai ter uma anemia do tipo regenerativa. Então, quem mandou para mim que precisa fazer nesse paciente contagem de reticulócito, parabéns, você acertou, você precisa. Gato, qualquer gato que chega com anemia, você tem que pedir contagem de reticulócito, tá bom? Só que aí o micoplasma não causa nada lá no fígado, então não justificaria sua fosfatase alcalina aumentada e não justificaria seu gama GT aumentado, certo? Mas vamos ser conscientes, nada impede que um paciente tenha, por exemplo, uma colangiohepatite e tenha um micoplasma ao mesmo tempo. Isso, pessoal, é o normal? Isso é o comum? Não, isso não é o normal, certo? Mas pode acontecer sim, ok? Então, não estou falando para vocês descartarem micoplasma, você tem que investigar. Eu investiguei nesse paciente, só que não é a primeira coisa que eu penso. Eu vou pensar, como eu tenho gama GT aumentado, fosfatase alcalina aumentado, eu vou pensar alguma coisa em ductos biliares. Nossa, Luiz, por que você não está pensando muito no fígado? Porque a ALT tá normal, a gente vai chegar lá. Outra coisa que é interessante, pessoal, o micoplasma é um parasita totalmente oportunista. Então, ele manifesta principalmente, senhores, em gatos FIV-FeL positivo. Não é sempre, mas 92% das vezes em estudos estatísticos, certo? Então, a maior parte das vezes vai acontecer nisso. Esse paciente, eu sei que ele é retrovírus negativo. Então, lógico, faz ponta de orelha, faz ali um esfregaço sem entrar o sangue em contato com o anticoagulante para aumentar a sua carga viral na lâmina, procurar o micoplasma. Luiz, se eu, por exemplo, ver que esse paciente está com uma anemia regenerativa, tudo, eu posso pedir uma sorologia, um PCR de micoplasma? Pode, mas pensa mais ali no fígado, pensa que esse paciente está ictérico, alguma coisa nível hepatobiliar, e o micoplasma não causa isso. Por conta disso, pessoal, eu não foco no fato de ser micoplasma. Mas vamos colocar um caso diferente. Um paciente que está ictérico, está com anemia e 20 de hematócrito normal, uma anemia leve, 6 de hemoglobina, só que você pega as enzimas hepáticas que estão normais. Aí, com certeza, essa bilirrubina está sendo pré-hepática, tá bom? Bilirrubina. Luiz, você não pediu bilirrubina. Por quê? Pessoal, isso é uma briga. Algumas pessoas vão concordar comigo, outras pessoas não vão concordar. Tem pessoas que tem duas linhas de pensamento, tem gente que concorda e não concorda. Eu sou da linha de pensamento que depois que o animal está ictérico, não adianta você pedir bilirrubina, porque você sabe que vai dar hiperbilirrubinemia, tá bom? Ao invés de você pedir bilirrubina, procura se esse animal está tendo memólise, procura se esse animal está tendo uma colestase, algum problema hepático ali. Pede as enzimas hepáticas todas. Agora, nessa situação, se você quiser pedir bilirrubina em frações para ver se você está tendo uma bilirrubina indireta, né, a não conjugada, é interessante, porque aí você sabe se você está tendo um problema pré-hepático, tá bom? Isso é interessante também, embora eu acho que seja desnecessário você estar rasgando o dinheiro do seu proprietário. Não estou falando que a bilirrubina não presta, pessoal. A situação é, um animal que está extremamente ictérico, pedir bilirrubina não vai adiantar nada, tá bom? Não é um dos pontos de vista. Muitos profissionais concordam comigo nessa situação. Pedir bilirrubina para saber que a bilirrubina vai estar alta, tá bom? Ah, Luiz, mas aí eu vou pedir as frações, aí eu vou ver se é pré-hepática, hepática ou pós-hepática. Pô, pede hemograma, contagem de reticulócito, as frações, pede a fosfatase alcalina, GGT, ALT, proteína total e albumina. Pede as frações. Porque pedir a bilirrubina de qualquer maneira não descarta a sua necessidade de pedir os outros exames, as outras bioquímicas hepáticas. Então, eu não pediria nessa situação. Mas bilirrubina é muito bom, principalmente em gatos que estão com sinais inespecíficos. Porque pancreatite, por exemplo, a primeira enzima que aumenta é a bilirrubina. E a bilirrubina, pessoal, aumenta antes do paciente ficar ictérico. Colangites, às vezes, aumenta a bilirrubina antes das outras enzimas, antes do paciente ficar ictérico. Então, tem a sua função. E para você fazer diagnóstico de PIF, pessoal, insuficiência hepática, tem várias situações, tá bom? Então, a bilirrubina não é interessante nesse caso. Tá bom, Luiz, então você me deu a sua opinião, que você acha que não é micoplasma nesse caso, então vamos focar no fígado. A gente teve gama GT aumentado, fosfatase alcalina aumentada,
ALT normal. Porque você pediria mais algum exame nessa situação? Pediria. Eu pediria e pedi um ultrassom, certo? E pedi contagem de reticulócito nesse paciente. E aí, senhores, vem uma grande questão. A anemia desse paciente veio não regenerativa, tá bom? Então, quando chegou essa situação, eu já descartei, eu já sei que não é hemólise, porque a hemólise, micoplasma, anemia é regenerativa. Então a gente pensa, o que causa anemia regenerativa? Inflamações, infecções. Quem nunca pegou aquele paciente com piometra, cachorro principalmente, você faz o exame extremamente anêmico, tem que entrar com bolsa de sangue, com contagem de reticulócito baixa, aí à medida que a infecção vai passar, aquela medula volta a responder. Então, quando a partir disso já chegou essa contagem de reticulócito para mim, eu já pensei em alguma coisa mais infecciosa. Então, anota comigo, gama-GT aumentado, fosfatase alcalina aumentada e ALT baixa. Então, a gente vai focar o nosso raciocínio nisso, tá bom? Lipidose hepática. Luiz, pode ser lipidose hepática? Não, por quê? A lipidose hepática, pessoal, tem uma obstrução de ducto biliar intrahepático. Isso faz ter um extravasamento de fosfatase alcalina com certeza, beleza? Mas qual que é a característica do exame com lipidose hepática? Aumento de fosfatase alcalina, com aumento de ALT, sem aumento de gama-GT ou com um discreto aumento de gama-GT. Exceto se, por exemplo, você teve uma colangite, por exemplo, que fez aquele animal ficar vários dias sem comer e entrou em lipidose hepática. Mas pelo sim, pelo não, o que a gente vai fazer? Ultrassonografia, certo? Se eu já falasse para vocês, pessoal, o resultado da ultrassonografia, todo mundo já ia saber o que era. Então eu já estava ali entre pancreatite, nesse paciente estava ali entre pancreatite e colangite. Por que não seria uma colangiohepatite? Toda colangite vira uma colangiohepatite, se for deixando, tá, pessoal? Por que eu não... Calma que eu me perdi. Tá, e aí eu pensei em pancreatite e colangite. Pessoal, a pancreatite, uma coisa que é interessante dela, quando você avalia as enzimas hepáticas desse paciente com pancreatite, elas aumentam de forma inespecífica, não tem uma característica muito certa. Tem paciente com pancreatite que vai ter aumento de gama-GT e ALT, um que vai ter aumento de ALT e fosfatase alcalina. O mais normal é que seja gama-GT e fosfatase alcalina, mas isso não é patognomônico. Você pode pegar 10 pacientes com pancreatite, pedir o perfil hepático de todos eles e cada um dá uma combinação diferente de enzimas hepáticas aumentadas. Por isso que para detectar a pancreatite a gente precisa fazer a lipase pancreática específica. Qual que era o grande problema que eu enfrentava nesse momento? Aqui em Goiânia, agora a gente tem, tá bom? Mas no dia que eu atendi, a gente ainda não tinha um laboratório que fazia, então eu tinha que pegar o exame, mandar para fora, esperar sair, demora uns dias. A gente pediu ultrassom. Tá bom? Pessoal, o ultrassom é o seguinte, se você fez um ultrassom do paciente ferino seu, você achou o pâncreas alterado, acabou, você tem pancreatite, tá bom? Só que nem sempre no animal com pancreatite você encontra o pâncreas aumentado. Então você precisa ter isso na sua cabeça. Só que pancreatite tem um problema sério, que a maior parte das pancreatites no gato, elas são autolimitantes, são leves, assim como diferente dos cães, que cão com pancreatite, pessoal, morre mesmo, né? Eu lembro na época que eu atendia cão, era um desespero quando a gente atendia cão com pancreatite. Então, eu fui mais para a obstrução de via biliar, pensei mais que fosse uma colangite, mas vamos, ultrassom que dá a resposta. Pessoal, o ultrassom não detectou o pâncreas, tá bom? Não achou o pâncreas, mas sem alteração. E achou a vesícula biliar espessada. E os ductos biliares intrahepáticos começaram a ficar, já estavam começando a apresentar alteração. Então era uma colangite que estava começando a virar uma colangiohepatite. Entretanto, não esqueçam que a gente tem aquela comunicação entre pâncreas, ductos biliares, vesícula biliar e o intestino. Então pacientes que têm colangites
podem desenvolver pancreatite e vice-versa. Isso não dispensa o fato de você procurar se esse paciente não tem pancreatite também, pedir uma lipase pancreática específica felina. E aí vocês estão vendo que quanto mais o tempo está passando, mais eu estou pedindo exame, mais isso está ficando oneroso. Então eu tive uma grande vantagem nessa situação, que era um tutor, pessoal, que tinha condição e que tudo que eu falava para ele que tinha que fazer, ele fazia. Ele não media esforço. No final a conta deu cara. Às vezes, se você pega um tutor que não tem muita condição, às vezes não faz a lipase pancreática específica, então a gente faz um tratamento um pouco no escuro. Infelizmente a gente passa por essas situações. E eu falo assim que direto me mandam mensagem. Esses dias me mandaram uma mensagem de uma colega, pediu ajuda num caso. E tava todas as enzimas hepáticas aumentadas, tudo. E aí o proprietário não queria autorizar o ultrassom. Então, cara, não tem como você chegar no diagnóstico certinho. A gente vai ter que, foi o que eu falei para ela, isso parece uma colangiohepatite, mas parece. Às vezes a gente tem uma obstrução total de ducto biliar e a gente não sabe. E aí a gente sofre. Infelizmente a gente não pode sofrer, porque a gente fica um pouco limitado. Esse paciente acabou tratando colangiohepatite no escuro. Fez a amoxicilina com metronidazol e a vantagem de colangites, pessoal, a maior parte delas são de caráter infeccioso e respondem muito rápido ao tratamento. Em 2 dias o paciente já estava melhor, mas foi um tiro no escuro. Se tivesse uma obstrução total de ducto biliar, fosse uma platinossomíase, alguma coisa do tipo assim, não ia melhorar e o paciente ia tomar antibiótico, não ia adiantar nada, certo? Outra coisa sobre platinossoma interessante, muitas pessoas perguntaram. Não tem como, só vive em casa, eles caçam os bichinhos, não comem, tá bom? Só mata os bichinhos, lagartixa, esses trem e leva para o proprietário. Isso é o tipo de coisa que é importante você perguntar na anamnese, certo? E o ultrassom não encontrou o pâncreas, encontrou a vesícula biliar espessada. Então sabia que eu tinha uma colangite, tá bom? Então o Trista perguntou assim, então posso ter pancreatite mesmo se não ver alteração de órgão no ultrassom, certo? Em gato, pessoal, eu tô falando que eu não sei se cachorro segue o mesmo raciocínio. Se você achar o pâncreas alterado na ultrassonografia, você pode bater um martelo tá? Porque tem pancreatite ali. Só que nem sempre você vai encontrar. Então, nessa situação, pessoal, eu fechei que esse paciente estava com uma colangite. E foi uma colangite aguda. E foi um processo inflamatório, pessoal, tão agudo que esse paciente estava com uma anemia arregenerativa. Olha que interessante desse caso. Isso é interessante porque a maior parte do pessoal que deve atender muito cão também. E o exemplo mais clássico disso é o paciente com piometra, que você pega para aquele paciente que está com piometra, infecção grave e anemia, você faz contagem reticulócito regenerativo e você começa a tratar aquele paciente está passando por uma inflamação de fase aguda. Cara, à medida que você vai tratando aquele paciente com antibiótico terapia e ele vai melhorando, a medula volta a responder e esse contágio reticulócito tende a aumentar. Foi exatamente o que aconteceu nesse paciente. Esse paciente foi muito complexo. É aquele tipo de paciente, pessoal, que você tem que sentar, pegar o livro e estudar. Realmente não é um caso fácil, não é um caso assim bem complicado. Tá bom? Então, lembrar, não esquecer de fazer a contagem de reticulócito nesses pacientes, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Marcos falou. No caso da pancreatite em felinos, o que mais devemos nos preocupar é mais a tríade? Sim, pessoal, a maior parte sim. A pancreatite em gases, a maior parte das vezes, ela é leve e autolimitante. É inespecífica. Você vai tratar com analgésico, antiemético, que 2 dias o gato melhorou e você não sabe nem o que foi. Tá bom? O gato tem muitas situações que acontece isso, a gente acaba melhorando, você nunca sabe o que foi. Só que todo gato que tem doença inflamatória intestinal, e não estou falando da doença inflamatória intestinal autoimune não, estou falando de qualquer processo inflamatório intestinal ali, colangites e pancreatite, eles têm risco de desenvolverem tríade. Se iniciar uma inflamação em qualquer um dos 3 pontos, pode generalizar. Tá bom? E depois no final eu quero que vocês votem o seguinte, pessoal. Todas as vezes que eu faço live meio-dia dá muita gente. Agora nesse horário, se for legal para vocês fazerem live nesse horário, eu faço, porque até para mim é um horário muito bom se fazer live, tá bom? Então você tem que tomar cuidado com isso. Antes de eu continuar respondendo as perguntas,
eu quero só continuar aqui só o raciocínio, que é o tratamento desse paciente. Então, como que a gente faz o tratamento desses pacientes com colangite? Pessoal, é 2 antibióticos, tá bom? Quando, se não for tão grave, você pode tratar só com um, perfeito? Mas a gente percebeu que foi um quadro extremamente agudo e rápido, né? Então, o que a gente faz? Esse paciente estava internado, amoxicilina com clavulanato com metronidazol, tá bom, pessoal? Amoxicilina com clavulanato 12,5 mg por quilo ou 62,5 mg por gato, tá bom? E o metronidazol nessa situação é uma dose menor, tá bom? A gente faz uma dose de 12,5 mg por quilo, não faz aquela dose cheia de 25 mg por quilo, de 15 mg por quilo. Não, mentira, desculpa, apaga o metronidazol. A dose do metronidazol é 7,5 mg por quilo, tá bom? Nessa situação, tá bom? Nas situações normais, de antibiótico, a gente usa 15 mg por quilo e 25 quando é para matar a giardia, né? Mas nessa situação você usa uma dose baixa, que é 7,5 mg por quilo, que o nosso objetivo aqui é controlar a flora intestinal, certo? Por um período longo de 30 dias. Então é um animal que tem que tomar muito antibiótico, tem que explicar ao proprietário que o paciente vai melhorar, mas não pode parar. A penetração de antibiótico ali na vesícula biliar é difícil, pessoal. Por isso que a gente tem que usar muito tempo a amoxicilina com clavulanato nesses pacientes. Pô, chega aí a 28, 30 dias de antibiótico, tá bom? O que eu fiz nesse paciente? A amoxicilina com clavulanato injetável, ela é um pouco inviável, porque depois que você abre ela, Não, mas não preocupa não, Maria Clara, porque a gente vai, a partir do mês que vem, a gente vai começar a ter 2 lives por semana, tá? Aí a gente continua fazendo segunda e faz no outro dia o horário meio-dia, tá bom? Então, a amoxicilina com clavulanato injetável, ela perde muito rápido. Você dilui ela, virou 2 horas, ela tá preta. Então aqui na clínica a gente parou de usar ela e passou a usar a oral, suspensão mesmo, aquela que você põe água filtrada e ela dura por 7 dias. E a gente tá tendo um resultado muito bom, principalmente que esse paciente estava sem comer, a gente chegou, já passou sonda nele, isso é protocolo nosso, em pacientes que não tá comendo vai ficar gravado. E aí a gente faz a amoxicilina por clavulanato pela sonda, porque o problema é que essas amoxicilinas suspensão, elas não têm gosto, né? Porque é para criança. E aí, você dá pro gato, o gato baba, nossa, é muito ruim, sério. Então a gente faz pela sonda e fica muito bom. Cachorro não vai importar, mas gato importa. Então aí você dá pela sonda e o metronidazol por via injetável. Senhores, outra coisa que é importante. Animais nessa situação sentem bastante dor, tá bom? Só que eles recuperam muito rápido. Do mesmo jeito que eu falei para vocês daquela colega que pediu ajuda que a gente tratou com um tiro no escuro, aqui, pessoal, 48 horas o animal estava voltando a se alimentar sozinho. E a icterite tinha recuperado já uns 40, 50%, não sei, estava bem menos ictérico, tá bom? Outra coisa que a gente fez, que tem que usar nesse nosso paciente, é o Ursacol. Se você tem certeza que não tem uma obstrução total de ducto biliar. Então você usa o Ursacol, agora não vou lembrar a dose de cabeça, não sei se é de 10 a 15 mg por quilo, alguma coisa assim, não vou lembrar. É interessante, tá? Porque que às vezes você encontra uma lama biliar nesses pacientes que têm colangite, porque você tem que lembrar que é um processo infeccioso, então ela vai acumulando pus ali. E aquilo é aquela lama que você vê, nem sempre a lama é pus, tá bom, pessoal? Mas aquela bile vai ficando densa por causa daquele material purulento que vai ficando aí. Então você tem que liquefazer um pouco isso para poder facilitar o extravasamento. É muito bom. Se for um paciente que tenha desenvolvido uma colangiohepatite, vale a pena eu entrar com essa adenosine no SAMI? Com certeza. Aí esse paciente vai se beneficiar maravilhosamente com isso. Pode fazer taurina, NAC? Pode. Pode sim, pessoal. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado com esses pacientes é só com... Oh, meu Deus. Essa adenosine. Com metionina, sem ser o SAMI, sabe? Metionina pura. Porque todo animal que tem um processo, nesse caso não ia fazer diferença, tá bom? Porque não teve nada hepático. Qualquer paciente que tem um problema hepático,
tá bom? Você tem que tomar muito cuidado com metionina, porque a metionina vai para o fígado e no fígado é metabolizado e vira um S-adenosilmetionina. Então, se você tem uma colangiohepatite, que aquele fígado ficou com algum tipo de deficiência por causa da agressão que ele recebeu, você tem que tomar cuidado, porque você precisa do fígado para a metionina virar essa adenosilmetionina. Se o fígado está insuficiente ou está passando por uma crise aguda, uma inflamação aguda, você vai exigir ainda mais do fígado. Então, produtos à base de metionina, você tem que ter certeza que aquele paciente não tem nenhum tipo de falha de lesão hepática. Por isso é contraindicado você usar metionina em pacientes que já têm uma lesão hepática estabelecida, principalmente em gatos que têm insuficiência hepática. Por exemplo, você dá metionina, produz à base de metionina, para gatos com lipidose hepática, cara, é veneno. Então você tem que dar já o SAMe, o S-adenosilmetionina pronto, 90 mg por gato em cápsulas gastroresistentes ou cápsulas intestinais. Vamos ver aqui. O pessoal fez uma aqui. Metronidazol em gatos com sinais neurológicos não piora esses sinais? E se o gato estiver com encefalopatia hepática, é seguro usar? Uma coisa que é interessante é que o metronidazol é usado inclusive nos protocolos de animais com encefalopatia hepática. O metronidazol, pessoal, tem que ser uma dose mais alta para causar efeito neurológico, tá bom? Quando você usa uma dose de 7,5 mg por gato, miligramas por quilo, que inclusive é a dose que a gente usa para os animais que têm encefalopatia hepática, pessoal, porque vocês têm que lembrar que o composto nitrogenado é produzido pelas bactérias do intestino. Então a gente usa o metronidazol nessa dose baixa, que é uma dose que serve só para controlar a flora intestinal, dar uma diminuída aí na flora intestinal. A gente usa exatamente para controlar essa flora intestinal e diminuir o composto nitrogenado. Então a gente usa bastante sim, tá bom? Precisa repor cobalamina nessas patologias gastrointestinais? Marco, o seguinte, tem algumas situações que doença intestinal inflamatória, certeza que você tem que repor cobalamina, tá bom? Isso é fato, você vai dosar, mas a gente tem que dosar, mas é fato que vai estar baixo. Animais com lipidose hepática, eu já vou falar para vocês, nem gasta o dinheiro do seu proprietário dosando cobalamina nesses pacientes com lipidose hepática, porque eles vão estar com hipocobalaminemia, tá bom? Então fazer essas reposições é muito interessante nesses pacientes, tá bom? Outra coisa, você entra com probióticos junto com a amoxicilina com metronidazol? Pessoal, não. Isso é uma pergunta que já me fizeram várias vezes e eu já procurei ver se tinha algum estudo que mostrava se tinha alguma relação, se o uso do probiótico melhorava ou não essa regulação de flora intestinal para a gente melhorar a flora intestinal boa, né? Não patogênica, mas eu nunca achei nada, sabe? Eu falo o seguinte, isso é o tipo de coisa que quando você não acha, e probiótico mal não vai fazer, cara. O máximo que vai acontecer é que você vai estar dando uma coisa e não vai estar assim surtindo um efeito que a gente quer, né? Não vai estar aumentando, diminuindo o tempo de tratamento do paciente. Vai piorar? Com certeza não vai piorar, tá bom? Isso é interessante. Pessoal, essa live vai ficar gravada. No comecinho dela eu coloquei, né, os exames desses pacientes. Foi um caso muito interessante. Eu quero aproveitar esse momento para relembrar vocês que a Maratona Medicina Felina começou. Cara, a gente já teve mais de 1000 visualizações no vídeo, mais 1000 pessoas já assistiram e a galera tá assim curtindo bastante. Então vai lá, o link tá na bio. Vai lá, assiste, deixa seu comentário, cara, tá muito foda. Se você ainda tem alguma dúvida, pessoal, sobre esse comentário, sobre esse caso clínico, e você ficou com vergonha de colocar aqui no chat, ou discorda de mim e ficou com vergonha de colocar aqui no chat, não tem problema, me manda um direct, eu vou tirar sua dúvida, a gente vai discutir se você não concorda com alguma coisa comigo, tá bom? Vamos lá, aqui eu sempre falo, se você é a primeira vez que você está me acompanhando, aqui ninguém julga ninguém, tá bom? Ninguém vai julgar ninguém aqui. Então não existe pergunta idiota, tá bom? Então se você mesmo assim ainda tem vergonha, tem muitas pessoas que têm muita vergonha de perguntar aqui e às vezes ser zoado, né?
Então não tem problema, me manda um direct, tá bom? Amoxicilina e o metronidazol por 30 dias, pessoal, infelizmente sim, é um tratamento muito longo mesmo. Nesse caso que teve uma situação tão agressiva, sim. Se for um caso não tão agressivo, eu faço só amoxicilina com flavulanato, tá bom? O metronidazol destrói a parte boa do probiótico, melhor fazer depois do tratamento. Olha que interessante. Tratamento até 6 semanas, pessoal. O tratamento varia, pessoal. O tratamento inicial são por 4 semanas, tá bom? No mínimo 4 semanas, tem situações que você tem que prolongar. Mas experiência própria, minha, eu tive uma única situação na vida que um paciente que eu confirmei que era colangite não melhorou. E qual que é a questão, pessoal, das colangites assim? Elas respondem muito rápido. Então, se você começou o tratamento com a amoxicilina, o metronidazol, deu aí 2, 3, 4, uma semana, esse paciente não melhorou, você pode procurar que tem alguma outra coisa nesse paciente. Ou às vezes esse paciente tem uma obstrução de ductos, que você já deve ter feito ultrassom, você já descartou. Ou esse paciente tem alguma colangite autoimune, que a gente chama de colangite linfocítica, você vai dar antibiótico o resto da sua vida e não vai melhorar porque ele precisa de corticóides em doses imunossupressoras, ou tem alguma outra coisa, ou é uma bactéria resistente. Então, cara, se você começou o tratamento, um paciente com colangite bacteriana, e uma coisa que eu quero relatar para vocês, nem sempre a colangite você vai encontrar aquele leucocitose com desvio à esquerda no seu leucograma, tá bom? Não fica bitolado com isso não, é igual cistite. A gente não encontra não, se encontrar beleza, é mais um indício, mas nem sempre você encontra. Então se você começou, eu sei, deu colangite, é colangite mesmo, não é lipidose, comecei a tratar, não tem obstrução de ducto, massa, esse paciente não está melhorando, cara, faz uma biópsia hepática e coleta bile para fazer cultura e antibiograma. Isso aconteceu comigo uma vez, era uma bactéria, era uma Escherichia coli assim, fudidamente resistente, era sensível, nem lembro qual que era o antibiótico que era sensível. Eu sei que eu achei esse antibiótico na linha de grandes animais. Aí eu tinha que diluir assim, pegava o 0,1, diluía numa seringa e para poder fazer, porque era absurdamente concentrado. Eu nem lembro o nome do antibiótico. Vamos lá. O pessoal está perguntando corticoide, beleza, olha só, interessante isso aí. O corticoide, realmente, se você usar o corticoide em doses anti-inflamatórias, ajuda sim. Nesse caso, principalmente, que a gente sabe que não teve uma repercussão hepática, é muito interessante, esse paciente vai se beneficiar super bem com prednisolona em dose anti-inflamatória. O problema é, se esse paciente tiver uma repercussão hepática, aí já não é muito bacana você usar, tá bom? Principalmente se tiver lipidose hepática associada, aí já é mais difícil, você tem que poupar o fígado para ele dar uma regenerada, tá bom? Ração gastrointestinal, você usa? Só nessa situação, não, tá bom? Nessa situação aqui a gente não vai ter nenhuma melhora. Agora, você pega pacientes aí que tem doença inflamatória intestinal, é muito interessante você associar com a ração hipoalergênica, tá bom? Dependendo, né? Aqui eu tô falando da doença inflamatória intestinal autoimune. Senhores, eu vou fazer uma enquete para a gente ver a questão da segunda live. Eu quero, antes de vocês irem embora, só falar para vocês como que vai funcionar a partir do mês que vem. A gente vai ter 2 lives. No meu curso online, no programa Medicina Feminina Online, a gente tem 10 professores. Além de mim, tem mais 10 professores, que são professores de diferentes áreas, dermatologia, oftalmologia, emergência, que dão aulas no curso. A partir do mês que vem, a gente vai ter 2 lives por semana. Uma live vai ser minha e uma live vai ser de algum dos outros professores, certo? Uma semana vai ser de oftalmo, uma vai ser de nefro, uma vai ser de cardio. Cada dia vai ter um, tá bom? Cada semana vai ser uma. Então, uma semana vai ser live minha e uma de cardio. Uma live minha, uma de nefro. Uma live minha, uma de dermato. E assim vai. Tá bom? Uma minha, uma de interpretação de exames laboratoriais. Só que aí eu vou precisar da ajuda de vocês pelo seguinte. É muito interessante, muita gente está gostando. Até o pessoal do Raciocínio Clínico VET, a professora Eleni Heloísa e o Paulo, eles estão fazendo live meio-dia, né, na segunda-feira. E muita gente gosta, eu vejo que dá bastante gente, que o pessoal está almoçando, né? Almoçando e assistindo live. Então, assim, eu acho interessante. A gente vai manter uma live de noite,
tá bom? E aí eu vou fazer uma votação. Se a galera gostar mais do meio-dia, os professores dão a aula de noite, porque para eles é muito mais fácil, né? Fazer a aula à noite do que eu pedir para um deles fazer uma live meio-dia. E a minha live eu faço meio-dia, beleza? Vou fazer uma enquete e depois vocês me mandam. E agora quem vai almoçar sou eu, pessoal. Aí vocês, quem tiver alguma dúvida, não tenha vergonha de me mandar mensagem, assiste a maratona e depois tirem suas dúvidas. Beijo!